Olá, bem-vindos! Hoje a gente mergulha fundo nos Contos de Aprendiz do Carlos Drummond de Andrade. Temos aqui uma seleção dessas histórias, sabe? Originais de 1951 e mais umas notas, um pós-fácil, para a gente entender melhor o contexto todo. É para ir além daquela poesia mais conhecida do Drummond. Exatamente. É um convite para entrar em outras narrativas dele. Histórias de infância, muita observação social, relações humanas e tudo com essa ideia de aprendizagem por trás. E é curioso, né? Como o Pós-Fácil comenta, esse contraste. De um lado, uns contos que parecem mais leves, assim. Parecem, né? E do outro, na mesma época, um livro de poesia denso como Claro Enigma. Tem uma tensão aí, logo de cara. Uma tensão que vale a pena investigar. Então, nossa ideia aqui é destrinchar esses contos, pegar as ideias principais, os detalhes que chamam a atenção e tentar entender o que o Drummond mostra sobre esse aprender da vida, sabe? Sobre o Brasil, a natureza humana, com essa prosa dele que é tão rica e, nossa, às vezes surpreendente. Vamos começar pela infância, que ele retrata sem romantizar nada, né? Nada. Pega A Salvação da Alma, por exemplo. É um retrato bem cru, assim, das relações de poder entre crianças, a rivalidade do narrador com os irmãos, principalmente com o Tito, o mais próximo, que vivia batendo nele. A violência ali parece o normal, o jeito de conviver. E aquela parte da confissão, das missões religiosas, só piora, né? E, quer dizer, expõe mais ainda essa dinâmica, quando o Tito se arrepende e fala para o irmão se vingar. Pois é, e a vingança que o narrador escolhe? Montar no Tito, fazer ele gritar "sou burro e quero capim". É uma humilhação tremenda. Mas a tal redenção não dura nada. Um golpe sem querer do narrador e pronto. O Tito explode, esquece a penitência, volta a ser violento. Fica claro como a violência está ali, dentro deles, né? E como essa busca religiosa pode ser superficial. Bateu a dor real, já era. A alma não se salva tão fácil assim, não. É muita cena, nossa, tragicômica, né? E muito reveladora. Essa complexidade da infância aparece também, mas de outro jeito, em O Sorvete, não acha? Ali o foco é mais na descoberta, no fascínio. Sim, sim. A gente acompanha os meninos do interior chegando em BH, lá nos anos 1910. A cidade grande, o cinema, as pessoas da capital. Tudo é novidade. E o sorvete no meio disso tudo, quase um mito. Aquela lousa na confeitaria, delicioso sorvete de abacaxi. A palavra parece mais forte que a coisa em si. Eles queriam uma matéria para recordação, mais do que o gosto, talvez. A descrição da primeira vez que eles provam é quase um ritual, né? O estranhamento do gelado na boca, o valor mágico daquilo. Drummond captura isso muito bem. Mostra como essas primeiras experiências ganham uma força simbólica enorme na infância, né? A expectativa criada pela palavra sorvete, junto com o delicioso abacaxi, fica quase divino ao cruvão, como ele diz. É um olhar muito sensível para esse mundo infantil se expandindo. Falando em infância, mas agora bem mais sombrio, tem A Doida. E o aprendizado é sobre exclusão, sobre uma crueldade que a sociedade aceitava. Aquela coisa de lapidar a doida, jogar pedra na casa dela. Era normalizado, passado de pai para filho. E a justificativa que davam era terrível, né? Ah, toda cidade tem seus doidos. Deus quis assim. Respeitemos. Um jeito muito cômodo de deixar a violência e o abandono acontecerem. Mas a história dá uma virada, felizmente. Sim, quando o menino curioso entra na casa. Aquela descrição do abandono, da sujeira, os móveis todos empilhados como se a casa estivesse fugindo à perseguição de 40 anos, é muito visual, muito forte. E ele acha a mulher lá agonizando. E aí, nesse encontro, algo nele muda. A ideia de doida some, ele vê um ser humano ali, morrendo, e sente, tipo, uma responsabilidade. Tentar ajudar, segurar a mão dela. É um contato muito forte e inesperado com o outro, né? Com a loucura, a miséria, a morte, coisas que a sociedade preferia ignorar ou atacar. Mostra que a empatia individual pode surgir, sim, mas também mostra, meio nas entrelinhas, como ela sozinha não resolve a violência estrutural que levou a mulher àquela situação. Essa capacidade de olhar criticamente para a sociedade está em muitos contos. Em Das Dores, por exemplo, a gente entra no universo feminino do interior, com todas as suas limitações, seus desejos escondidos. Exato.
A das 12 vigiada, né? Presa em casa para não ter tempo de ter sonhos de moça. O amor escondido pelo Abelardo é o refúgio dela. E o conto gira em torno daquele dilema na véspera de Natal. Armar o presépio, que só ela sabe fazer direito, ou ir para a missa e talvez ver o namorado. Uma tensão bem clara entre o dever e o desejo, né? E o sagrado e o profano se misturando ali, enquanto ela arruma os santinhos pensando no Abelardo. É um retrato bem sutil dessa condição feminina. Sim, e de como a religião popular se mistura com as questões do coração, né? Mas a crítica social dele pode ser bem mais direta também, como em Câmara e Cadeia. Ah, essa é ótima. O vereador Valdemar incomodado com a cadeia funcionando literalmente embaixo da Câmara. O poder fazendo lei em cima da miséria presa, separado só por um assoalho. Como ele mesmo pensa lá, como fazer leis pisando sobre presos. O contraste é muito forte, físico e simbólico. E a coisa explode quando um preso invade a sessão, né? O pânico dos políticos, a reação do coronel querendo prender quem já está preso. Mas o mais interessante é a conversa que o Valdemar acaba tendo com o fugitivo. Sim, ele sente uma brusca simpatia. E o preso conta como é a vida na cadeia. Superlotada, sem privacidade nenhuma, o tempo que não passa. Expõe toda a hipocrisia do poder, a desumanidade do sistema. Fiquei pensando, essa simpatia do Valdemar, ela abre alguma brecha, mesmo que pequena? É um bom ponto. A simpatia faz ele questionar a coisa toda, né? A legitimidade daquilo. E ele até meio que facilita a fuga, passivamente. Não vai mudar o sistema, claro, mas mostra uma rachadura ali, na indiferença do poder. É um momento de consciência individual, mesmo que limitado. E essa crítica às estruturas de poder continua em Beira-Rio, né? Mas aí o foco é no custo humano da tal modernização. A usina chegando, prometendo progresso, mas para quem? O conto começa quase bonito, com a usina na paisagem, mas logo desconstrói isso. Mostra os trabalhadores explorados, jornada longa sem hora extra, moradia ruim. E nesse cenário, aparece o Simplício da Costa, o vendedor de cachaça, tentando manter o negócio dele contra as regras da companhia. Ele tem uma licença, acha que está protegido pela lei. E aí vem a parte trágica e irônica. Exato. O Simplício representa uma certa autonomia, talvez até uma resistência cultural ali, oferecendo o esquecimento para os operários. Ele confia na lei, na valentia dele, mas não adianta nada contra o poder da companhia. A companhia usa a polícia para destruir a venda dele com violência. É uma crítica muito dura essa modernização que passa por cima de tudo, que esmaga quem está no caminho. O tal progresso deixa só ruína para ele. Drummond também vai fundo na complexidade das relações mais íntimas. Em Meu Companheiro, a relação do narrador, o Motinha, com o cachorro Perolito, é quase humana. O Pirulito é tipo um confidente, né? Um crítico das fraquezas do dono, quase um alter ego que fala para ele não ficar bajulando os poderosos locais. O narrador projeta muita coisa no cachorro. E o sumiço dele fica no ar, um mistério, com aquela suspeita sobre a esposa, a Margarida, que não gostava do bicho. Toca na solidão, né? Nessa coisa da gente projetar nossas necessidades nos outros, até nos animais, e na desconfiança que pode existir até nas relações mais próximas. E falando em relações e crítica social, não dá para esquecer o humor ácido de A Baronesa. Ah, sim, clássico. Morre a tia-avó super velha e os parentes correm para pegar as joias. Interesseiros. Mas chegam tarde. Alguém já tinha limpado a velha. É um olhar sem dó sobre esses rituais sociais da morte, né? O luto vira cálculo, competição, desconfiança. Os diálogos dos sobrinhos tentando adivinhar quem levou o quê são hilários de tão cruéis. Drummond também leva a gente para um lugar mais estranho, sabe? Onde o inexplicável acontece no meio do dia a dia. Flor, telefone, moça é perfeito para isso. Uma moça pega uma flor de um túmulo, um gesto à toa, né? E isso começa uma série de ligações misteriosas. Uma voz anônima, triste, pedindo aquela flor de volta. Uma flor que nem existe mais. A moça fica angustiada, tenta de tudo. Leva outras flores, reza a missa, vai no espiritismo, mas nada funciona. A voz continua ligando. É incrível como um ato tão pequeno gera uma culpa gigante, uma obsessão quase sobrenatural. E a comunicação com essa demanda do além é impossível. Fica uma sensação muito perturbadora de mistério, de impotência. E se esse conto lida com mistério, o gerente mergulha fundo no bizarro, no perturbador mesmo. A gente conhece o Samuel, o gerente de banco impecável, todo educado. Uma fachada perfeita. Mas aí começam a acontecer uns incidentes horríveis.
mulheres que têm os dedos machucados feio ou até um pedaço arrancado por uma dentada humana, no caso da Dona Figueroa, logo depois que o Samuel beija a mão delas. A sequência desses acidentes é muito, muito estranho. O Samuel nega, fala que é coincidência, que lamenta muito, não tem prova nenhuma contra ele. Mas a suspeita acaba com a vida social dele. O material que a gente leu até menciona uma dúvida se a Deolinda aparece depois sem um dedo ou sem o braço. Mas, independente do detalhe, o ponto é a mutilação e essa ambiguidade toda em volta do Samuel. Exato. E aquele reencontro anos depois com a Deolinda. A cena final, ambígua pra caramba, ele cuidando dela bêbada, se aproximando da mão boa e do membro que falta. Essa figura do Samuel é muito perturbadora. Você acha que o Drummond quer deixar a gente na dúvida mesmo, ou tem uma pista mais forte de que ele é culpado? Olha, a ambiguidade parece que é a chave da coisa toda aqui. Ele é um monstro escondido ou só uma vítima de coincidências bizarras e da fofoca? A história não dá resposta fácil. Mas essa dúvida força a gente a pensar, né? Sobre o mal que pode estar escondido na normalidade, sobre repressão, sobre fetiches estranhos. Talvez a dúvida seja o ponto principal mesmo. E do perturbador a gente vai pro absurdo total. Miguel e seu furto. A ideia de roubar o mar é genial. O Miguel, inspirado nas notícias de roubos grandes, decide que furtar é ato mental. A intenção é o que vale. Não importa que não dá para guardar o mar fisicamente. A notícia se espalha, vira um caos, debate para todo lado. E o mar continua lá, né? Nem aí. E o final é delicioso. O Miguel, que seria o dono do mar roubado, não consegue impedir um menino de entrar na água e tomar banho. É uma sátira brilhante, né? Sobre essa nossa mania de posse, de apropriação, o valor que a gente dá para os conceitos, para os escâmbulos. Questiona até onde vai o controle humano, a lógica de ser dono de algo, ainda mais diante da natureza imensa. O absurdo vira uma ferramenta de crítica social e filosófica muito forte. O livro fecha com uma reflexão sobre o próprio ato de escrever em Um Escritor Nasce e Morre. A trajetória meio irônica do escritor, desde pequeno influenciado por Rui Barbosa até buscar a tal pureza artística. Sim, e o isolamento que vai aumentando. Os amigos seguem outros caminhos, política, negócios, família, e ele fica ali, perseguindo o mito literário, talvez meio sem fé, como ele disse. A cidade parece que vai se esvaziando em volta dele. E aí vem o paradoxo, né? Ele percebe que escreve melhor justamente nessa solidão toda. Até que aos 30 anos ele fala: então morri. Dou minha palavra de honra que morri, estou morto, bem morto. Uma morte simbólica, claro. É uma paródia daquele mito romântico do artista isolado, né? Critica um pouco esse ideal do artista puro, desligado do mundo. Mas como sempre em Drummond, tem ambiguidade. Essa morte aos 30 pode ser o fim de um jeito de ser artista. A constatação de que aquele ideal tem um limite. Talvez uma transformação meio irônica. E o pós-fácil da Ana Paula Pacheco, que a gente viu nas notas, ajuda a colocar esses contos no tempo certo. Ela lembra que em 1951, a literatura brasileira estava meio dividida, né? De um lado, o pessoal da geração de 45, focado na forma, às vezes meio longe da realidade social. Exato. E do outro lado, uma certa rigidez, um dogmatismo da esquerda cultural da época. O pós-fácil sugere que essa aparente leveza dos contos, esse estilo aprendiz, essa variedade toda, era um jeito do Drummond de resistir a essas caixinhas, sabe? Com ironia, com sutileza, a prosa como um passeio, atento ao dia a dia, ao banal, ao fantástico. Seria o jeito dele de se engajar com o tempo, mas sem seguir nenhuma cartilha pronta. Que viagem, hein? Por esses contos de aprendiz, a gente viu a infância sem filtro, a crítica social afiada às vezes na cara, às vezes no absurdo, as relações humanas cheias de complicação e até o escritor se olhando no espelho com ironia. São histórias que, nossa, mesmo escritas há mais de 70 anos, ainda mexem com a gente. As relações de poder, a violência que está ali, escondida ou não, as falhas de comunicação, aqueles momentos de empatia que surgem do nada, tudo isso ainda bate forte hoje.
Fica essa impressão de que o Drummond, mesmo se dizendo aprendiz na prosa, já tinha um domínio incrível para pegar a essência contraditória, desconcertante da vida humana. E para a gente pensar um pouco mais, talvez valha voltar àquela tensão do começo que o Postfácio menciona. Essa prosa de 51 e a poesia densa do Claro Enigma, do mesmo ano. Se a gente pensa no Miguel tentando o impossível, que é furtar o mar, talvez a própria criação para o Drummond tivesse essa tensão, né? A tentativa de conter o que não cabe, de dar forma ao que é complexo demais. O mar, a alma humana, as contradições do país. Um esforço enorme, talvez sempre incompleto, mas cujo gesto em si seja absurdo, seja poético, já tem todo o significado. Uma ótima reflexão para a gente terminar essa conversa. Obrigada e até a próxima.